quero louvar a Deus pela oportunidade de estarmos juntos. E nessa oportunidade, o canal Rascunho DBD, estaremos iniciando o trimestre. Estamos iniciando, aliás, o primeiro trimestre de 2021, onde estaremos juntos aprendendo a lição, uma temática muito importante, né? Lição da classe dos adultos, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da Bíblia sobre a atuação do Espírito Santo. Está aqui a lição, um assunto primoroso para o nosso aprendizado, né? Estamos aí ainda no período de pandemia, né? Está aqui a lição, o título da lição está aí. Então, no período de pandemia, estaremos aprendendo um assunto que é muito pertinente e, diga-se de passagem, fácil de ministrar, porque nós vivemos nesse prisma sempre do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, sobre a vida de cada um dos irmãos. E nesta oportunidade estaremos junto aí, canal Rascunho DBD, comentando a lição de número 1, né, da classe dos adultos, primeiro trimestre, né? Estaremos juntos aí para aprendermos uns com os outros. Nós estamos dentro de um tema de suma importância, e João, no capítulo 14, versículo 16, 18, versículo 26, e o capítulo 16, versículo 14, ele vai dizer assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O versículo 17 nos diz, esse é o capítulo 14, versículo 16, o versículo 17 nos diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Habita e está, dois termos interessantes e importante, né? Versículo 18 do capítulo 14: não vos deixarei órfão e voltarei para vós. No versículo 26 está escrito: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. No capítulo 16, no versículo 14 está escrito: e ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo de anunciar. Bendito seja o Cordeiro para sempre. A temática da nossa sessão é a pessoa do Espírito Santo. Começa agora dia 3, né? Diga-se de passagem, estou aniversariando nesse próximo domingo, dia 3, fazendo aí meus 53 anos de idade. Graças a Deus, com saúde, apesar das lutas, das dificuldades, dos desvaneios, Deus tem nos guardado em vida e em segurança, e crendo, né? Crendo em toda a promessa que Deus, todo o bojo de promessa que Deus fez ou fizer a mim e a minha família. Amém, irmãos? Vamos lá. Para começar, nós vamos ver aí que essa terminologia espírito quer dizer ruach, não é? Ou pneuma, no sentido comum da ideia, traz essa ideia de desencarnando, assim, tipo desprovido do corpo, e é entendido desse modo como pelos salvos também, aí pelos que não conhecem a Deus, né? Por exemplo, Rod Williams vai dizer que a palavra espírito carrega a nota da intangibilidade, incorporeidade, né? Portanto, a imortalidade, ou seja, essa palavra um pouco meio incomum, incorporeidade, intangibilidade e incorporeidade. Portanto, a imortalidade, por exemplo, a imaterialidade vem dessas terminologias, não é? A palavra ruach, ela ocorre na Bíblia, no Antigo Testamento, cerca de 378 vezes. Eu falei 378 vezes.
né, aparece no Antigo Testamento, né? E dentre essas ocorrências, a maioria dentre elas, a maioria aparece no sentido físico, né, fisiológico, né, ou psíquico. E aparece ainda que um número considerável que se refere aí a algo sobrenatural, né? Já esse substantivo deriva do verbo que significa expirar pelo nariz com violência. Algumas vezes, já disse aqui o comentarista, não é? Diz assim, algumas vezes significa o centro da vida, no sentido virtual, um sinônimo de nefesh, e ainda que tais casos sejam comparativamente poucos, e geralmente Ruach deve ser reputado como princípio animador com relação ao qual Nefesh é um ser vivo, né? Então dá a ideia de alma também. Aí vem sempre, quando se trata desse assunto de pneumatologia e paracletologia, vem sempre a ideia dessa questão de espírito e alma, não é? Se nos deixarmos levarmos, nós vamos nos aflorar a isso. E há quem diga que o homem é tricótomo, não é? Formado de corpo e alma e espírito. Mas há uma objeção dentro disso, porque o texto no capítulo 12 de Eclesiastes, verso 7, se não me foge da memória, o verso 9, não sei, uma coisa assim, diz que o corpo vai para o pó quando o homem falece e o espírito volta a Deus que o deu. Então, onde é que fica a alma? Vai para onde? Veio de onde? Está aí a pergunta. Muito bem, voltando para o assunto, muitas das passagens do Antigo Testamento, o Ruach é vento, frequentemente é reputado como poderoso ou menos destrutivo. Vamos ver isso em Êxodo capítulo 10, versículo 13. Vamos ver também em Êxodo capítulo 14, verso 1. Jó capítulo de número 21, verso 18. Né? Salmos 1, verso 4. Salmos 35, verso 5. Salmos 107, verso 25. E Ezequiel capítulo 1, verso 4. E também 1 Reis capítulo número 19, versículo 11. Né? Então está aí as referências bíblicas de forma sobeja para que possamos ver essa terminologia. Ainda na qualidade de termo psicológico, o Ruach, um exemplo está apontado lá em Gênesis capítulo 26, versículo 35, né? Bem como podemos ver aí Números capítulo 5, versículo 14. Né? Então vamos para a lição propriamente dita. Essa questão de pneumatologia ou doutrina do Espírito Santo, ou conforme a gente trabalha isso, eu estou trabalhando aqui usando bastante esse material, né? Um material excelente para nossa, usando bastante, tá velhinho, esse livro eu emprestei, esse foi um presente que o irmão Argemiro, lá do setor 11, quando eu congregava e dirigia a igreja lá para o lado do Jardim Marilu, né? Eu ganhei esse material, né? Ganhei, estava zeradinho, né? Mas já tem um tempinho, a gente usa ele sempre e assim sucessivamente. Dentro dessa demanda que nós vamos trabalhar, dentro da questão do Espírito Santo, a nossa lição, vou voltar aqui para ela de novo, né? Tem bastante assunto, eu falei que é um assunto fácil, mas é que tem bastante, o conteúdo é vasto, tem bastante coisa para trabalharmos aqui, ok? Então vamos lá. O primeiro tópico da nossa lição diz a revelação do Espírito Santo nas Escrituras, né? O segundo tópico da nossa lição diz o Espírito Santo e Jesus Cristo. O terceiro tópico da nossa revista nos apresenta assim: o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Né? Quando vamos trabalhar essa questão do Espírito Santo, né, nós vamos ter que trabalhar também a sua divindade. Né? A divindade de Cristo, a deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras. E essa eu baseei minha aula aqui, meu rascunho, usando Charles Hodge, Teologia Sistemática de Charles Hodge, muito boa, né? Usando um material também
de teologia sistemática do pastor, deixa eu me ver aqui o nome do camarada, Walter Brunelli. Também um material muito bom, bem conciso, simples, mas bem objetivo, né? E também usando o teologia sistemática com a perspectiva pentecostal e usando de Bíblia, eu estou usando a Bíblia de Nelson, né? Bíblia de Nelson, uma Bíblia muito boa, eu gosto bastante. E dentro dessa, a Bíblia Alfa, Ômega, aliás, é Ômega? É a Bíblia de Nelson, deixa eu ver aqui, é a de Nelson mesmo, né? É uma Bíblia, ela vem elucidando bastante, é muito clara, né? E traz algumas, às vezes tem, como eu já disse, tem algumas alegorias, né, que eu reprovo, mas tem assuntos que ele é muito preciso, né? E também fala bem a nossa língua. Então eu uso bastante nesses estudos assim, ok? Então, como já disse, a deidade de Cristo, de Jesus, do Espírito Santo é absoluta nas Escrituras. Quando vamos trabalhar a questão da pneumatologia já trouxe aqui um pouco, né? Mas dentro da teologia do Espírito Santo é conhecida, pneumatologia vem do termo pneuma, no grego quer dizer vento, espírito, é um cognato do verbo pneu, que significa respirar ou soprar. Ou conhecido também como pneumatologia. Já esses termos procede da junta de três palavras gregas: pneuma, quer dizer espírito, hagios, quer dizer santo, e logia, quer dizer estudo. Então, pneumatologia é estudo do Espírito Santo. Porém, o termo que é referido na Bíblia, que é paracletologia, a palavra paracletologia encontra-se apenas no Evangelho de João, não é? Que é a ação do Espírito Santo propriamente dita, não é? Vamos ver também muito o Espírito Santo atuando em Atos dos Apóstolos, né? Então, o Espírito Santo, dentro do seu contexto geral, não é? Essa palavra paracletologia procede de duas palavras gregas: para, que é para o lado de, e kaleo, que é chamar, que significa alguém que é chamado para estar do lado de alguém, para ajudar, para advogar, enfim. Então, o Espírito Santo, ela é inter-relação com as pessoas da Trindade. O Espírito Santo e a inter-relação com as pessoas da Trindade. Querendo ou não, nós vamos ter que entrar nesse assunto da Trindade, porque faz parte, né? A teologia, propriamente dita, ela dividiu as pessoas em três. Em três não, por classe, primeira e segunda. Até primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Não seria uma forma de colocar um sobre o outro? Visto que a Trindade é três, é a mesma pessoa, a mesma essência, o mesmo conteúdo? Então, se dividir primeira, segunda e terceira pessoa, é um negócio para se pensar também, tá certo? Até porque o canal Rascunho DBD tem a intenção exatamente de rascunhar a lição, ou seja, trazer assuntos para trazermos para a aula adjetivos e discutirmos, ok? Muito bem, o nosso propósito aqui é incentivar que o nobre professor, o mestre, o superintendente estude mais, se aprofunde mais sobre a temática, né? E assim sucessivamente, visto que o assunto é bom. O pastor Ezequiel Soares dispensa comentário, aqui de São Paulo. Temos apreço, respeito e conhecimento do seu cabedal da sua envergadura teológica. Disso aí não resta dúvida nenhuma, obviamente. Já tive a oportunidade de conversar várias vezes com ele, inclusive estudo grego em uma escola que ele indicou, né? E hebraico também. Estamos estudando aí devagarinho, a gente chega lá, ok? E assim sucessivamente, que ele indicou. Um amigo, gente boa, humilde. Deus abençoe o pastor Ezequiel Soares. Ninguém mais preparado aí para comentar esse serviço igual o senhor. Pastor da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Jundiaí, aqui na Grande São Paulo. Deus abençoe a sua vida. Depois nós vamos ver também a personalidade do Espírito, os atributos divinos, né? Tudo dentro desse parágrafo do tópico 1. Né? Primeiro subtópico, a divindade. Segundo subtópico, a personalidade. Terceiro subtópico, atributos divinos. Né? Então, a personalidade do Espírito é uma verdade bíblica também, que está intrinsecamente revelada nas Escrituras, de forma construtiva desta personalidade. Então, as principais são os intelectos, a emoção, a vontade, dentre os demais. Né? Eu trouxe uma tabelinha aqui, nós vamos chegar lá. Então, como vamos trabalhar a questão da Trindade,
também. O nome Espírito vem do hebraico, quer dizer Ruach Kadosh, ou Espírito Santo, né? E do grego é Pneuma Hagios, ou seja, Espírito Santo também. Pneuma vem de vento, né, conforme já dissemos aqui, que trouxemos aí a questão do Espírito, aliás, e Hagios quer dizer santo no grego. Eu estou falando aqui no grego, ok? Ele é igual a Deus, é igual ao Pai, é igual ao Filho, enfim. Pois eles são elos, para a palavra grega, denota que é a mesma natureza, da mesma espécie, da mesma forma, com uma divindade. Então, formam assim uma divindade da mesma qualidade. Então, difere de héteros, né? Tem muita gente heterodoxa aí pregando totalmente heresias, né? Héteros que denota-se da espécie diferente, ou ao chamar o espírito de Helon Paracleton, ou seja, Jesus afirmou que tudo que pode se afirmar a respeito da natureza do espírito, né, como está escrito aqui. Então nós vamos ver aqui na teologia pentecostal, na teologia sistemática, editada pela nossa PAD 2006, precisamente, né? Nós vamos ver aqui, Stanley Horton, o material vem trazendo bem o que a revista está dizendo aqui. A lição, o material está bem objetivo, não é? Dentro desse texto. Então, quando vamos trabalhar essa proposta, vamos ver que o Espírito Santo e a Trindade, as Escrituras ensinam em Deuteronômio capítulo 4, verso 35, capítulo 6, versículo 4, e Isaías capítulo de número 37, verso 16. Contudo, a unidade divina é uma unidade composta de 3 pessoas, que são Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não sou simpatizante da palavra Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Porque o Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito, né? O Espírito não é o Pai, e nem o Espírito é o Filho, e nem o Filho é o Espírito. Então, eles são diferentes em pessoas, mas igual em qualidade, igual em elo da mesma espécie, conforme denota aqui a palavra grega, né? E assim sucessivamente. Então, não tem nem o que discutir isso aí. São coisas que não dá para discutir porque está intrinsecamente ligado, ou seja, já está na Bíblia, né? Não precisa que ninguém tirar, colocar, crer, deixar de crer. Se crer está na Bíblia, se não crer está na Bíblia, não vai fazer o quê? Não é? Se crer na palavra, vai ter que crer que o Espírito de Deus, que o Espírito Santo é Deus, que Jesus é Deus e que o Pai é Deus, ok? E que eles são diferentes. O Filho é um, o Pai é outro e o Espírito Santo é outro. Nossa, que diferente, que coisa, né? Mas é o que está na palavra de Deus, ok? Não tem nem o que fazer. Como diz a palavra grega, seniqua non, ok? Então, dentro dessa palavra, a palavra Espírito, que carrega assim de intangibilidade, de corporeidade, como eu já disse, né? Portanto, aí traz a imortalidade, a imaterialidade, aliás, desse ser divino. Nós vamos aí observar que a dimensão espiritual gerou material aí que não a gente pode mergulhar aí para o resto da nossa vida, que a gente consegue exaurir, não consegue esgotar. Quando vamos trabalhar o Espírito Santo dentro da Trindade, beleza, já trouxemos. Agora o Espírito Santo, existe uma palavra que não é muito comum falarmos, nós não ouvimos muito em nosso meio, é a pericorese, né? Pericorese vem de 2 palavras, de 2 termos gregos, que é peri, significa periferia, e coré significa coreografia de danças, e ese significa expressar unção. Então, pericorese é uma união íntima, intrinitariana entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, ou seja, é a habitação da pessoa da Trindade em uma outra, né? Ou seja, uma dança eterna, harmônica, perfeita nas 3 pessoas da Santíssima Trindade. O termo se refere à mútua intimidade e interpretação das 3 pessoas dentro da Trindade, né? O pastor Ezequiel Soares, no seu livro, ele vai trazer isso aí, né? Então, há uma absoluta igualdade dentro da Trindade e nenhuma das 3 pessoas está sujeita por natureza, a outra, como se houvesse aí
uma hierarquia divina. Então, a subordinação do Filho não compromete a deidade absoluta da mesma forma que ele é Deus, né? Então, a subordinação do Espírito também ao Filho e a subordinação e ao Pai também são sinônimos de inferioridade, não apresenta isso, né? Então, a tradição teológica tem aí interpretado a coabitação entre as três pessoas como aí interpretado onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo não apenas se envolvem um com o outro, mas que eles também entram um em outro e prometendo entre si. Então, enfim, vamos ver aqui. O Espírito Santo como uma pessoa, né? Por que o Espírito Santo é uma pessoa? Aí eu vou trazer meu gráficozinho aqui. Deixa eu pegar aqui, né? Nós vamos ver aí. Por que o Espírito Santo é uma pessoa? Primeiro, porque o Espírito Santo fala. É uma pessoa de um ser consciente, com arbítrio próprio, e por isso, partindo-se do princípio que apresenta plena capacidade mental, é responsável pelos seus atos. Então a Bíblia ensina que o Espírito Santo é uma pessoa, pois possui características pessoais, não é? Sentimento, emoção, intelecto, que é inteligência, e vontade, que é árbitro. Então a palavra ele possui, por isso que é pessoa, porque ele apresenta aí emoção, inteligência e vontade, ou seja, arbítrio, intelecto, sentimento, intelecto e vontade. Emoção, inteligência e arbítrio. Seria os três fatores preponderantes. Então, ele fala, isso vamos ver em 2 Samuel capítulo 23, versículo 2, Hebreus capítulo 3, versículo 7, Apocalipse 2, 7, 2,7, versículo 11, versículo 17. Ele intercede, Romanos capítulo 8, verso 26. Ele testifica, João capítulo 15, verso 26, Romanos 8, 16. Ele ama, Romanos capítulo 15, verso de número 30. Ele ensina, Neemias capítulo 9, versículo 20. João capítulo 14, verso 26. 1 Coríntios capítulo 2, verso 13. E ele revela, né? Ele revela Atos capítulo 10, verso 19 a 21 e Efésios capítulo 1, versículo 17. O Espírito Santo também escolhe, Atos capítulo 13, versículo 2. Vamos ver versículo 20 e versículo 28. O Espírito Santo guia, né? João 16, 13, Atos 8, 29 e Romanos capítulo 8, verso 14. Ele impede, Atos capítulo 16, versículos 6 e 7. Ele tem vontade, ele lembra, ele convence, ele lidera, ele julga, ele pode ser resistido, Atos capítulo 7, verso 51. Ele pode sentir, pode se mentir a ele, conforme aconteceu com Ananias e Safira. Teve os prejuízos, o mentiroso é quem vai arcar com as responsabilidades, né? E, enfim. Então, dentro dessa proposta, ele tem noção, ele pode se blasfemar dele, realiza milagres, pode se insultar dele, e ele é advogado, né? Então tudo tem os textos bíblicos aqui provando de forma contundente. Ele clama, ele tem inteligência, ele envia, ele consola, ele convida, ele é bom, né? Então o Espírito Santo, dentro do seu contexto geral, não tenho nem o que fazer. Como divino, nós vamos ver aqui que a ansiedade para designar a ansiedade serve para designar o atributos divinos segundo o qual um ser existe por si mesmo e não precisa de outro para existir. Por exemplo, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo também é autoexistente, ou seja, ele não depende de nada de fora de si para existir. Ele sempre existiu, ele é encausado, ou encausado no caso, né, pelo Espírito Eterno. Ele é o Espírito Eterno, conforme Hebreus capítulo 9, verso 14. Em toda a Bíblia podemos ver claramente que o Espírito Santo ele é Deus, conforme a teologia sistemática de Eurico Bessing, que está lá na página 97, né? Por exemplo, ele é Deus, ele é Cristo, ele é Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito do Filho, Espírito da vida eterna, Espírito de graça e de glória, Espírito onipotente,
onisciente, onipresente, né? Ele é o Altíssimo, Ele é o Criador, Ele é o Eterno, Ele é Deus. Atos capítulo 5, versos 3 e 4. Ele gerou Jesus, Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele está com o Pai e o Filho, Ele é doador da vida, Ele é inspirador da Bíblia, Ele é o Espírito lá do alto. Tudo isso nós vamos ver primeiro, Gênesis 1, 2, 1 Coríntios 3, 16 e 16, versículo número... também vamos ver Coríntios capítulo 6, versículo 11, 1 Coríntios, 2 Coríntios 3, 3, nós vamos ver Romanos 8, 9, 1 Pedro 1, 11, nós vamos ver Atos 16, 7, nós vamos ver Juízes capítulo 6, versículo 34, podemos ver também Juízes capítulo 15, verso 15, 14, capítulo 16, verso 20, podemos ver 2 Samuel, capítulo número 23, versículo 2 e 3, podemos ver Gálatas 4 e 6, nós podemos ver também Romanos 8, verso 2, João capítulo 16, capítulo 14, versículo 16 e 17, podemos ver Hebreus capítulo 9, capítulo 10, versículo 29, 1 Pedro capítulo 4, verso 14, podemos ver também a onipresença dele, do Espírito Santo, em Salmo 139, versículo 7 a 10, nós podemos ver em Isaías 40, verso 13, 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 e 12, podemos ver em Lucas capítulo 1, verso 35 e 1 Coríntios capítulo 12, versículo número 11, que ele é onisciente, onipotente e onipresente, né? Lucas capítulo 1, versículo 35, ele é altíssimo. Gênesis capítulo 1, 2 e Jó capítulo 26, versículo 13, Jó 33, verso 4 e Salmo 104, verso 25, 26 e 30, ele é o Criador. Podemos ver em Hebreus 9, 15 que ele é eterno. Podemos ver em Atos capítulo de número 5, versículo número 3 e 4, que ele é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então não tem como negar isso, está implicitamente, está dentro da palavra, e para nós fica explícito, isso fica muito claro, né? Então, quando vamos trabalhar essa proposta dentro da nossa revista, né, é claro que, como eu disse, o assunto é vasto, tem bastante coisas, né? Não é numa só uma lição que tem que ser resumida, né? Porque haja papel, e também um canal que em 30 minutos de aula não tem condições de exaurir tudo, mas a divindade de Cristo já trouxemos, os atributos divinos. A Bíblia revela que todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais do Espírito de Deus, no Espírito Santo, ele é onipotente, né, conforme eu já disse, no poder de milagres, no prodígio, no poder do Espírito Santo, conforme está escrito, né, e a fonte de poder e milagre. O Espírito Santo conhece todas as coisas, ele é profundo, nas profundezas de Deus, e assim com todos o coração humano, ele conhece tudo, né? Glorificado seja Deus. No segundo tópico diz que o Espírito Santo, falando do Espírito Santo e Jesus Cristo, né? Ele vai trabalhar a questão desse termo pericorese, que eu já disse aqui que é desconhecido no meio evangélico, e já trouxe aqui toda a etimologia da palavra, dividindo também em palavras, trouxe aqui todo o conteúdo, né, no canal. Ele está escrito que ele me glorificará, ou seja, glorificará o Pai, né? Houve época que nós, os assembleanos, alguns questionavam a adoção ao Espírito Santo, ou seja, o argumento ele era baseado numa interpretação equivocada da palavra de Jesus. Ele me glorificará porque há de receber o que é meu, não é? Ou seja, ainda é comum ouvir que alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado. É claro que ele deve ser adorado, né? Isso aí não tem nem o que fazer. Não vejo nem discussão para ir, nem meio para discutir isso, né? Então, o efeito prático da pericorese, na verdade, é que quando exposemos aí, se expressamos no culto, glória a Deus, por exemplo, o Filho e o Espírito são glorificados no louvor que damos a eles, né? E assim sucessivamente, visto que ele, o Espírito Santo, também é Deus, né? Consubstanciação do Filho, ou seja, consubstanciação quer dizer, da mesma substância, o Senhor Jesus prometeu enviar o mesmo Consolador e identifica o Espírito Santo. Mas aquele que é o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. O Filho é consubstancial com o Pai, ou seja, tudo junto tudo, e misturado, né? Não muda em nada. Glória a Jesus, né? Stanley Horton aqui na sua página, na Teologia Sistemática de 2006,
conforme eu mostrei aqui, ele apresenta esse quadro muito prático. Tá muito aqui símbolos e etc. Né? E assim sucessivamente. Então o terceiro tópico diz: o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. No mundo, a sua atuação é visível e começa pela criação, a preservação do planeta Terra. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, conforme Gênesis 1, 2, nós já citamos o texto aqui. A ação dele não ficou somente somente na ordem cósmica do universo, mas continua aí como mantenedor e preservador de todas as coisas. Né? No plano divino da salvação, por exemplo, ele foi o Espírito que conduz a história da redenção humana e assim sucessivamente. Então não tem nem como negar. Foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel e inspirou os profetas. Sua presença sempre foi pertinente, muito presente, muito contundente na vida humana. No Novo Testamento resiste indício da dispensação e da plenitude do Espírito sobre a vida da igreja, sobre a vida dos homens e assim sucessivamente. Espero poder ter ajudado você, né, e elucidar algumas coisas. Estamos à disposição. Se você quiser, deixe o seu comentário aí abaixo no vídeo e nós estaremos respondendo. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Na próxima aula estaremos estudando a lição de número 2, né? Obviamente, lição de número 2 será dia 10, né? E traremos aí a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, tá certo? Deus abençoe e até a próxima. Canal Rascunho DBD com você, pastor Edivaldo Pereira. Um abraço.